Olá, eu sou a Valéria Fonseca, sou a criadora do método Biosimetria Ancestral. E se você está aqui, é certamente porque você quer saber um pouquinho mais sobre essa técnica. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que eu não estava pretendendo criar nada quando a biosimetria foi surgindo. Eu passei muitos anos da minha vida assistindo constelações familiares sem sequer ter a pretensão de ser algum dia consteladora de fato. Mas foram 18 anos participando de constelações presenciais como representante. Até que, em 2019, eu resolvi fazer a minha formação. 2020 entrou a pandemia e com ela veio a necessidade de atendimentos online. Porém, eu já atendia online com outras técnicas, com a terapia sistêmica, desde 2015. E muitos dos processos que hoje eu faço aqui na biosimetria ou na constelação, eu fazia muito antes da minha formação como consteladora. A biosimetria, ela se parece com a constelação? Não. Pode parecer que sim, mas não. As pessoas confundem o trabalho sistêmico, as ordens, as leis da ajuda com constelação. A constelação é um processo. É como se a gente fosse comparar massoterapia e fisioterapia. Os dois trabalham o corpo, os dois vão mexer. Teoricamente, parece que são massagens, mas quem faz e fez fisioterapia e quem faz e fez massoterapia sabe que são coisas diferentes. A biosimetria, como que é a biosimetria? Como que funciona a biosimetria? Para você que já fez constelação, você sabe que você começa escolhendo dois bonecos. Ou o constelador vai mandar você tirar, ou vai sortear dois, três, quatro, cinco bonecos, não importa quantos bonecos você escolha. Na biosimetria, não. Na biosimetria, eu tenho esses bonecos aqui e eu abstraio esses bonecos. Eu fico com as cores que esses bonecos possuem, porque a partir destas cores é que eu montei todo um esquema de trabalho a partir da escolha das cores, que não é uma escolha feita pelo seu mental. Eu uso inicialmente um pêndulo, tá? Que é um instrumento de radiestesia. E esse pêndulo vai me ajudar a escolher duas cores. A partir dessas duas cores, eu começo a fazer perguntas para você sobre o seu corpo. Como você sente o ar, por exemplo, entrando no seu corpo? Que parte do seu corpo começa a emitir algum tipo de sinal? A partir destas perguntas é que vão chegar os dois primeiros bonecos no campo. Então, é uma escolha de bonecos que não ocorre através do seu mental, diferente da constelação. Nem mesmo eu posso controlar isso. Tudo é escolhido de acordo com alguns critérios que eu já defini previamente, então chegam dois bonecos no campo. Assim que esses bonecos chegam, eles são posicionados nessa mesa aqui. Essa mesa, ela tem um desenho da flor da vida. Inicialmente, eu trabalhava sem desenho nenhum, uma mesa branca, porque toda a marcação que está aqui existia na minha cabeça através de observações que eu fiz ao longo de tantos anos assistindo constelações familiares. Para vocês terem uma ideia, eu sequer gostava ou indicava a constelação online, porque eu pensava como que uma constelação online pode trazer a riqueza de um trabalho presencial. E foi por isso, pensando nessa discrepância, que a biosimetria foi nascendo. Então, vamos lá. Entrei aqui com o primeiro boneco, tá? Sempre os primeiros bonecos que entram é esse boneco aqui. Tem uma cor de boneco e uma sequência de bonecos que vai entrar, tá? Por quê? Porque os bonecos Playmobil, eles têm, por exemplo, cada cor, cada família de boneco, eles têm
cabeça marrom, cabeça preta e cabeça amarela. Onde é que está o bonequinho? E o cabecinha amarela. Então, essa é a sequência de bonecos no campo. Quando esse boneco aqui entra, sempre todos os bonecos de cabeça amarela que entram, eles são, me mostram, por exemplo, que existe um excluído, uma exclusão, um problema na família. Ou o problema está com eles, ou eles têm problema e olham para mais problemas. Então, quando esse olhar ele vem para o campo, é ele que vai determinar o próximo boneco que entra. Então, nós temos uma cena que foi, por exemplo, o corpo do cliente trouxe esses dois bonecos, tá? A partir desses dois bonecos, essa mesa ela é toda setorizada, onde você, óbvio, não conhece as regras. Eu conheço as regras, fui eu que desenhei. E aí, a partir disso é que eu vou colocando mais bonecos. E aí, aqui eu tenho um corredor da ancestralidade, onde tudo que aparece aqui é mãe, pai, vó, bisa, tata. Existem alguns casos raros onde aparecem aqui pessoas que não têm um laço sanguíneo, tá? Por exemplo, quando alguém teve que morrer, uma pessoa de um casamento anterior, para dar lugar a uma nova família. Então, essa pessoa entra como ancestral. Então, nós temos uma cena. A partir dessa cena, tá? Que vão entrar outros bonecos aqui, eu não vou fazer agora, tá? Mas vão entrar outros bonecos aqui. E aí, a partir desta cena é que nós temos material para pergunta. Então, por exemplo, a mamãe veio olhar, uma coisa real que eu vou contar. A mamãe veio olhar um filho que só pensa em tirar a própria vida. E quando eu olhei o desenho do campo, eu via esse filho olhando, por exemplo, para um avô excluído, tá? Eu vi esse filho olhando para um avô excluído. E aí eu perguntei, olha, o que que aconteceu com o avô materno, o teu pai? Ah, o meu pai se matou. A biosimetria, ela é muito assertiva. Por isso, todas as perguntas, elas são feitas com um propósito. Depois que todas as perguntas que essa imagem sugeriu já foram feitas, então eu passo um pente fino na sua vida, na sua ancestralidade, da sua mãe, do seu pai, tá? E assim a biosimetria leva 1 hora e meia só nesse processo de análise. Após esse processo, a gente tem um intervalo que costuma ser de 5 minutos, onde você vai ao banheiro, beber água, esticar o corpo, tá? Se tiver no meio do dia, a gente faz uma pausa um pouquinho maior, talvez 10 minutos, para que você possa comer algo, tá? E aí nós voltamos para a segunda parte da sessão, que é a parte de cura propriamente dita. E como é feito essa parte de cura propriamente dita? Então, lembra que eu falei que desde 2015 eu já atendia com terapia sistêmica, com outras técnicas de terapias integrativas? Nesse momento, eu já fiz todas as perguntas que eu queria fazer para você. E aí eu coloquei, ó, como aqui eu tenho um registro da sessão de um cliente. Estão vendo que aqui, ó, toda a folha, não dá para vocês verem, mas toda essa folha aqui, ó, ela está tomada de informações que eu coletei da sessão do cliente, das perguntas que eu fiz. Então, é uma folha inteira. E aqui tem, por exemplo, as amantes do pai, a culpa por ter ficado contra a mãe, as pessoas que foram, por exemplo, abortadas, morreram cedo. Todo o histórico está aqui. A partir desse histórico, eu vou fazer uma série de testes e vamos retornar o que realmente está por trás desta questão que você trouxe. Então, só aí é que eu sei o que que vai ser trabalhado de fato.
Eu sei, você não sabe. Quando você volta, eu já tenho uma lista, por exemplo, com duas, três coisas que precisamos olhar. E aí eu falo para você, fulana, fulano, me traga aí três objetos. Aí você diz assim, ah, Val, então, o fone, a selenita e a tampinha de garrafa. Eu já não tenho mais bonecos na mesa. E aí, eu sempre uso essas peças aqui, que são peças, são orgonites, tá? Eles não têm nenhuma função no trabalho, mas se você ler sobre orgonites, você vai ver que isso também ajuda a potencializar qualquer trabalho de cura. E aí eu pego o boneco que estava representando você, coloco aqui, e aqui a gente vai associar isso aqui a um dos objetos que você trouxe. Então, eu vou falar para você, fulano, olha, você agora está diante desse campo, e agora eu quero que você não sabe que campo é esse, mas que você feche os olhos, respire fundo e ouça o seu corpo. E aí eu dou algumas orientações para facilitar isso. E apenas peço que você fique atenta ao corpo. O que que é estar atenta ao corpo? É dizer, se tem peso e onde está o peso, se tem formigamento, se tem dor, o que está acontecendo com o seu corpo naquele exato momento. E o corpo, ele vai trazendo tudo o que é necessário para mostrar para mim, que sou terapeuta, como tirar você do seu problema, como desidentificar você, como remover aquela memória. Então, esse é o trabalho da biosimetria. Agora, eu vou convidar você para olhar aqui nesses links aqui de baixo alguns exemplos de trabalho. Todos os meus trabalhos que têm depoimento, eles têm o arroba das pessoas marcados. Eu só aceito depoimento quando a pessoa permite que coloque-se o arroba. E se a pessoa não quiser dar depoimento? Tudo bem. Eu tenho centenas, se não milhares de clientes que tiveram sucesso, mas que preferiram não dar depoimentos. Por quê? Porque eram questões muito íntimas, porque essas pessoas são pessoas públicas, muitas delas, inclusive terapeutas, e preferem continuar no anonimato. E assim é feito. Mas as pessoas que dão depoimento são as pessoas que ajudam a que outras pessoas cheguem até aqui e consigam cura também para as suas questões que não encontraram em lugar nenhum. Então, dá uma olhada aqui e veja. Esse trabalho dura 3 horas, tá? Às vezes até mais. Eu não paro o trabalho no meio e digo assim: olha, já estamos há muito tempo. O trabalho da biosimetria é para resolver. É imediato? Não é imediato. Não adianta você pensar que você vai vir hoje e o problema vai ser resolvido amanhã. Não é assim. No dia seguinte, eu mando para você todas as indicações do que você precisa fazer para que você ancore o que foi feito aqui, tá? Então, é um trabalho muito profundo, muito sério. Como tem algumas pessoas que dizem, né, tem depoimentos aqui que você vai ver, de pessoas que falam assim, nossa, passou muito rápido, parecia meia horinha só e acabou a sessão. E, na verdade, foram 3, 4 horas de trabalho. Você termina a sessão muito bem, porém o seu corpo fez um trabalho intenso. E é muito comum no outro dia você estar com muita dor muscular, de tão intenso que o trabalho foi, tá? Então, se você tem uma questão que nada resolveu, que você não sabe de onde vem, que você não tem a mínima ideia, faça a biosimetria. Ela é realizada numa única sessão. E todos os depoimentos que você vê aqui, e que você vê no meu Instagram, porque lá tem muito mais, são de trabalhos realizados numa única sessão, ok? Então, valores, tá tudo aqui embaixo. É só você rolar a página que você vai ter todas as informações. Ficou alguma dúvida? Ainda tem um WhatsApp aqui para você tirar dúvida comigo.
ok? Importante você saber que eu não pergunto nada sobre a sua vida, sobre a sua questão, antes de que a cena se forme aqui na mesa da biosimetria. Eu vejo você.